Boa tarde a todo mundo. Eu sou Cleverson, sou engenheiro de aplicação e desenvolvimento na VEG Digital e Sistemas. A gente vai falar um pouco sobre economia energética, confiabilidade de transportadores utilizando soluções da VEG Digital. Então, a ideia é eu não ter simplesmente uma técnica para monitorar um ativo, que nem uma correia transportadora, que é tão importante, mas utilizar várias técnicas, várias soluções da VEG Digital, né? Aqui a gente tem um mapa da presença global da VEG. Então, em azul é onde a gente tem as unidades fabris, e em verde, onde que a gente tem as filiais, né? Uma frase que eu gosto muito, que é de um dos fundadores, você pode comprar tudo, mas menos o entusiasmo. E a equipe hoje da VEG Digital e Sistemas, que é uma equipe nova, é uma unidade de negócio nova, a gente tem muito entusiasmo. Então, a gente tem muita motivação. Como a gente já fala em transportadores, eu gosto de sempre comparar com algo conhecido, né? Então, aqui eu estou comparando os transportadores aí com as artérias, o que a gente tem no corpo humano, né? Que levam materiais de um lado ao outro. A mesma coisa com os transportadores. E se você tiver interferência em um dos dois, você vai ter grandes problemas, né? Nas correias transportadoras, eu sei que a maioria já está familiarizado, mas a gente tem os principais componentes, que nem o rolo esticador, o tambor de acionamento, tambor esticador, tambor de retorno, os roletes, e os acionamentos. Mas todos esses componentes, eu tenho uma equipe separada que se preocupa com parte ou monitora ou inspeciona parte desses ativos. Então, a equipe mecânica vai cuidar da parte mecânica, vai cuidar da parte dos rolamentos, dos mancais, até de montagem e desmontagem. A parte elétrica, motor, automação, fica com o pessoal da elétrica. E tem o pessoal da inspeção, como a gente já viu em diversas apresentações, até numa apresentação da Vale aqui, que vai lá inspecionar como que está a condição das correias. Além disso, que isso foi uma grande inspiração, a gente tem ali o pessoal a equipe de operação que tem uma visão macro de todo o processo, não somente ali da correia transportadora, mas de todo o processo. E é essa visão macro do processo que a gente quer trazer para a manutenção, que está trazendo para o controle da produção e confiabilidade do transportador, né? Então, a ideia é a gente utilizar ferramentas e técnicas de monitoramento e de gestão de ativos da VEG Digital e Sistemas para poder auxiliar na implementação da manutenção proativa ou manutenção prescritiva, para reduzir as manutenções reativas, onde, mesmo que eu tenha ali uma manutenção preditiva, eu vou ter que fazer uma programação para ter uma manutenção reativa, né? Com foco, principalmente, nos modos de falha, priorizando sistemas e plantas que falham com maior impacto, né? E capacidade e disponibilidade, receber a adesão das lideranças. Então, os líderes, os gestores, eles têm que aderir a toda a solução, né? Seleção de tecnologias baseado nas aplicações e, principalmente, melhorar o conjunto de habilidade da equipe, porque dessa maneira que a gente vai conseguir otimizar o trabalho e conseguir obter ganhos significativos, né? E como que a gente faz isso? Dentro da VEG Digital, a gente tem esses 3 pilares de empresas que foram adquiridas. Eu tenho a VEG Knowledge, onde eu tenho
o desenvolvimento de sensores para monitorar ativos mecânicos, que nem sensor de vibração, sensores para monitorar ativos como inversores, sistemas em nuvem, sistema escada. Então, tenho todo uma família aí de soluções VEG, né? A PPI Multitask, que trabalha já na parte de supervisórios para a OEM, né? A B2Com, que trabalha com a parte de comunicação e implementação de internet 5G. A BeerMind, que tem um sistema que faz machine learning e aprendizado de máquina. E a NVIDIA, que é um sensor de visão, onde ela aplica câmeras e o software específico para poder ou diminuir, controlar a produção, controlar o processo, e nesse caso a gente vai utilizar ela justamente para pegar alguns modos de falhas, correlacionando com outras, com todos esses pilares aí da VEG Digital. E qual que é a arquitetura que a gente utiliza? Aqui a gente tem os ativos. Então, nos ativos eu tenho os motores, os redutores, que fazem um acionamento das correias transportadoras. Daí eu vou ter os inversores, que controla a velocidade dos equipamentos. Tem a parte de painéis e a parte mecânica das correias, né? Aqui nessa camada eu tenho os sensores que eu vou utilizar. Eu vou utilizar sensores para controle físico e ultrassônico dos ativos mecânicos. Eu vou utilizar gateways para transmissão de dados sem fio, a câmera. No caso, quando eu não tiver um inversor, eu vou utilizar um sistema de bobina de Rogowski ou TC, né? E para monitorar a temperatura de painéis, até a temperatura dos roletes, eu vou utilizar sensores sem fio, com radiofrequência, onde eu tenho mais facilidade e consigo estar trabalhando com um custo bacana. Eu tenho a camada do software. O software tem a parte do Specialist, onde eu lido com várias tecnologias e entrega diagnóstico. E o Exchange, que eu consigo estar exportando os dados para o teu supervisório através da API, né? Vou apressar que tem bastante slide aqui. E alguns desses casos a gente consegue detectar desalinhamento da correia. Então, aqui eu tenho um desalinhamento bem grave, está até fora a gente não consegue ver, mas tem uns 2 dedos fora do tambor, né? Eu consigo estar verificando a espessura de bordo, então da borda da correia, detecção de matacos, né, na correia. Um pouco mais para frente a gente vai ter essa visualização até melhor. Detecção de trincas e rasgos aparentes também nos transportadores. Além disso, eu consigo fazer a detecção de corpos estranhos. A gente tem muito problema em correias que pode cair um pedaço de chapa, pode cair um pedaço de tronco e rasgar a correia ou danificar, enfim. Então, a gente também tem essa parte de detecção de corpos estranhos no transportador. Aqui, eu vou apresentar uma aplicação na qual a gente utilizou os dados da BeerMind junto com a NVIDIA nesses 3 processos ali, de inspeção e de britagem numa unidade, numa mineradora, né? No primeiro caso, a gente tem ali a identificação do teor de zinco, o rastreamento de cargas, a captura de peso. Depois, na pilha de zinco, a gestão logística, a automação do blend. Depois a gente tem ali a auditabilidade e os parâmetros de qualidade ali do blend no minério, né? E como que a gente faz isso? Um sistema de visão. O sistema aqui, eu já tenho qual é a gradação ali do material que está saindo. Então, ele vai me mostrando aqui a variabilidade, né? Então, isso aqui, tudo com unidade de visão computacional. Além disso, eu consigo, nesse monitoramento, a gente está verificando aqui, através até de um gráfico
de Gauss, mostrando como que a contagem e o tamanho dos elementos estão alterando, né? Com tudo isso e utilizando as duas ferramentas da Birmind e da MVisa, eu consigo estar controlando a minha gestão de carga diária, verificando ali o tempo de processo, entre outros parâmetros, né? Aqui na parte do monitoramento físico dos ativos, a gente tem um sensor que é um sensor diferenciado. Além, aqui a gente vai ter até o barulho do som aqui, além de eu estar monitorando os parâmetros normais de vibração, eu tenho duas patentes da WEG, que a primeira é o sistema ultrassônico para detecção de falha de lubrificação, que ele vai te dar o status da lubrificação quando você tiver um problema, né? E outra patente é você poder utilizar, que está em 2D, mas você poder trabalhar com um gráfico de torção estrutural, um tipo de um ODS, né? Isso aí a gente pode fazer até mesmo em 3D. Opa. Beleza. Além disso, eu tenho um controle da parte dos inversores, através aí do Drive Scan, então consigo estar verificando e até mesmo automatizando a parte de ligar e desligar os inversores, com alguns diagnósticos e algumas informações, né? Aqui foi bastante. Onde eu vou estar monitorando a condição dos inversores. E o mais interessante de tudo... Opa, foi demais. Não sei... Aqui. E o mais interessante disso tudo é que eu consigo estar fazendo a correlação entre os dados ali do inversor com a câmera. Então, aqui, eu estou verificando a presença de material. Então, eu vou ter uma rotação do meu conjunto. A partir do momento que eu não tenho mais material, não tem por que eu estar com uma rotação no 100% na minha nominal. Então, eu mando um sinal para o inversor para ele diminuir a rotação. Com isso, eu tenho um ganho aí de eficiência energética, né? Porque eu estou reduzindo o consumo por reduzir ali a rotação do ativo, no caso, quando ele não tem um material ali rodando nele, né? Com isso, tenho diminuição dessa rotação e o ganho de energia, economia de energia sustentável. Com a integração, aí eu mostrei algumas soluções separadas, mas a gente faz a integração de todas as soluções e consegue entregar um dashboard customizado com imagens que você consegue estar controlando e variáveis, porque uma correia transportadora, dependendo da angulação, do material, eu consigo ter o ponto perfeito de usabilidade dela. E aqui a gente consegue estar correlacionando todos esses parâmetros, esses dados do transportador, utilizando as diversas ferramentas e soluções da WEG Digital, né? Entre elas, o sensor de vibração, o sistema da Birmind, que é um sistema onde eu consigo fazer inteligência, aquela base de dados que você tem, aquela montoeira de informações que às vezes a gente tem, mas não sabe como fazer a correlação ou tirar algo factível dele, a gente consegue estar fazendo através da Birmind. Os gateways, os sensores aí de temperatura, inclusive para barramento, sem alimentação, né? A parte do monitoramento e controle dos drives e os sensores, quando não tem inversor, os sensores ali para a gente poder monitorar a corrente e os dados aí dos motores de acionamento, né? Juntamente com os sensores de vibração. Pensei que ia passar dos 15 minutos, falei rápido demais. Quero agradecer a todo mundo, obrigado, e qualquer dúvida, estamos aí.